Salve Maria, aqui é a continuação do vídeo, né, refutando o pastor Augusto Nicodemos, né. O tema é Maria, mãe de Jesus Cristo. Vamos continuar, né, a reflexão e as mentiras protestantes, né. Distorções protestantes, né. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Alguém da multidão queria dar um status especial a Maria, dizendo: Vê o versículo? bem-aventurada aquela que te... Abrir comigo? Vamos refutar ele com o versículo dele, ó. Veja aí, Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Alguém da multidão queria dar um status especial a Maria, dizendo: bem-aventurada aquela que te concebeu, bem-aventurada aquela que te amamentou. Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Sim, corretamente, o pastor, você está corretamente certo. Mas vamos aqui no texto, Lucas 11, 27. Quem mais obedeceu? Quem foi escolhida? Tanto que Maria, ela se humilha para mostrar para ela como ela é serva, para mostrar para você que ela mais obedeceu. Mais que Pedro, mais que Paulo, mais que as pessoas do Velho Testamento, mais que as grandes mulheres do Velho Testamento. A mais que obedeceu. A primeira imitadora de Cristo. E a primeira imitadora de Cristo e a primeira que comungou de Cristo. A primeira que comungou, né? Aqui, ó, Lucas 11, 27. Esse texto aqui já fala de Maria. Quem é mais que obedeceu? Aqui, ó. Enquanto ela assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que trouxe, e os peitos que te amamentaram. Olha só. Aí o texto. Mas Jesus replicou: antes disse, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Olha só que interessante. Olha que Cristo quer ensinar isso aqui para nós. A que mais obedeceu Augusto Nicodemos? Quem? Maria. Por isso que Lucas 1, tá aqui, ó. Lucas 1,46. Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus me salvou, porque olhou para a sua pobre serva. Pois desde agora me proclamaram bem-aventurado todas as gerações, né? Que interessante. Olha, Lucas 1,38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Quem mais obedeceu? Jesus falou o quê? Lucas 11, 28. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Que interessante. Aqui já dá um destaque extraordinário sobre a vida de Maria. Quem mais obedeceu? Esses calvinistas aí, eles são hereges, eles querem colocar coisa que não tem na Bíblia. Por isso que o anjo saúda ela com a saudação de rainha, ave cheia de graça, porque foi achado graça, porque ela é a mais que obedeceu. Mais que Sara, mais que Ruth, mais que Judite, mais que Esther, mais que Débora, e etc. Interessante. Eles querem provar usando o texto bíblico, mas não tem como, cara. Mas vamos continuar a reflexão. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então aqui foi a primeira tentativa de canonizar Maria e Jesus já rifou, né?
Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eles colocam coisa que não tem no texto. O texto é bem simples. Fala quem observa a palavra. Por isso, em Apocalipse 2,17, Satanás se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência que guarda os mandamentos. Engraçado, em Hebreus 12, olha só, 12, 22, vós ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, da Miriá adiante, da Assembleia festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juízo universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Os justos que chegaram à perfeição. Quem é esse justo? Que guardaram os mandamentos. Por isso que o Paulo fala, seja meus, 1 Coríntios 11, 1 e 2, imitadores, meus imitadores, que eu soube de Cristo. Todo mundo aí em Corinto imitava Paulo. Obedecia. Quem mais imitou Cristo? Quem carregou Cristo no seu ventre? Quem educou Cristo? Quem disse sim a Deus? Faça-me segundo a sua palavra. Quem o anjo saudou com a saudação de rainha? Se Deus poupou esse justo aqui que chegaram à perfeição, e Nossa Senhora não chegou à perfeição? Está esperando a ressurreição? Que interessante. E pastor, hein? Praticam. Em outra ocasião disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ouvir. Querem falar contigo. Havia uma multidão cercando Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para quem estava ao redor dele e disse, esses aqui é que são minha mãe, meus irmãos e meus parentes. São estes aqui que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quinta coisa que eu queria... Que interessante. Ele usa Marcos 3 também. Quem mais obedeceu? A palavra. Marcos 3. Que é a família de Jesus. Ó. Marcos 3, 31. Ó. Chegando sua mãe e seus irmãos, não fala de Maria, certo? Estando do lado de fora, a mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disse-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procura. E ele respondeu, quem é minha mãe? Ó, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo aos olhos sobre a multidão que estava sentado ao redor dele, disse, eis aqui a minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem fez mais a vontade de Deus? Dando um sim? Quem, pastor? Quem o anjo ali, o saúda ela com a saudação de rainha, e ela fala o quê? Lucas. Aqui, ó. 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-me segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Jesus olhou o quê? Para a multidão. Falou, aquele que ouve a palavra. Marcos 35. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Quem faz a vontade? Quem fez mais a vontade? Oi, nego. Pai, já vai, tá? Maria. Ele pode usar qualquer texto, cara, mas ele vai se contradizer em todo o texto. A quem mais obedeceu? Maria. A quem mais imitou Cristo? Maria. A quem mais foi mais fiel? Maria. Quem disse sim? Maria. Ali na cruz, Cristo sendo morto, quem estava lá? Maria. A Magedor, quem estava lá? Maria. Na boda de Caná ali, quando Maria intercede ali para transformar água em vinho? Maria. Que interessante. Cristo sendo morto lá na cruz, quem está lá? Maria. Lucas 2,35, com a espada transparar a sua alma. Cristo sendo pregado, a transpassada naquela cruz, e a alma de Maria sendo a transpassada. Também crucificada junto com o seu filho. Quem mais obedeceu? Quem mais disse o sim? Interessante. Então, o pastor, não queira colocar texto, versículo, que não tem. Coisa da sua imaginação. Quero na Bíblia, na Escritura. O lema da Reforma Protestante não é só sola Escritura. Tanto que você fala aqui no final, ó, só para finalizar o vídeo, porque é muita heresia. Olha só.
Nós não cremos como caminho para a vida da igreja. Mas já tá indo, tá, nego? Norma de culto ou maneira de adoração. Mas nós repudiamos tudo isso como sendo antibíblico. Certamente nós não devemos orar a Maria e nem cultuá-la. Óbvio que não. Não tem. A Bíblia é completamente contrária a isso aí. A sua, né? Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui é um silogismo, é um sofisma aqui. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus. Porque nós não cremos com teologia a respeito de Maria. O anjo se ausentou dela. E eu estou dizendo isso, dando esse... Está na Bíblia. Mesmo que seja dos pais da igreja, mesmo... E é aqui que vem o ponto da igreja protestante. Em que sentido nós somos diferentes da igreja católica? A diferença maior entre nós e a igreja católica se resume numa frase com duas palavras. Sola Escritura. Nós só fazemos e só cremos naquilo que está na Bíblia. Mesmo que seja dos pais da igreja, mesmo que seja dos livros apócrifos, mesmo que seja da tradição oral da igreja, para nós, se não tiver fundamento na Bíblia, nós não recebemos como matéria de fé. Nós não cremos como caminho para a vida da igreja, como norma de culto ou maneira de adoração. Mas nós repudiamos tudo isso como sendo antibíblico. Tá bom, ótimo. Só sola Escritura. Você citou várias coisas aí que não tem na Escritura. E, para calar sua boca, Maria é filho sim de Jesus Cristo, Deus. O Emanuel, ó. E Santa Isabel, cheia do Paráclito, cheia do Espírito Santo, dá um culto de honra também. Lucas 1, 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e clamava em alta voz, cheia de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem? Deus. E clamou em alta voz, bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra, e vim a mãe do meu Senhor. Então, essa reforma protestante é uma farsa. Só sola Escritura? Não é só sola Escritura, não. É só sola Escritura de acordo com o meu pensamento e a minha doutrina da minha igreja que eu fundei. Aqui, ó. Se for o lema da reforma protestante, então, Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, declara que é mãe do meu Senhor. Senhor é quem? Jesus Cristo. Senhor é quem? É Deus. Senhor é quem? O Emanuel, Isaías 7,41 ou 7,14. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor, o Espírito, o Paráclito, o Espírito Santo, falando. Então, essa reforma protestante, só duas letrinhas, mentira e farsa. Que é reforma protestante de acordo com a minha denominação. Certo? Que não é de acordo com a Escritura, não. Essa farsa de Martinho Lutero. Essa mentira, inspirada pelo Satanás. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que não é o Espírito Santo dos Apóstolos 2. Que vão inspirar esses pastores aí, é outro espírito. Segundo Coríntios 11, 3 e 4. Interessante. Simples. Você lê o versículo bíblico e coloca coisa do seu pensamento, coisa o que você acha, o que você pensa. Heresia. Não é somente a Escritura. Então, mostra onde Maria pecou. Mostra que Jesus Cristo não é filho de Maria. Que se Maria deu à luz a Cristo, que é o Deus, que é o Emanuel, Maria é o que de Cristo? Mãe de Deus. Então, o pastor vai encher linguiça. Você engana esse povinho aí que odeia a igreja. Certo? Sou missionário, servo Roberto. Mais um vídeo aqui refutando você, a sua mentira, sua contradição, sua perturbação, sua prostituição, sua farsa, essa mentira que você está pregando aí. Mostra o pecado. Mostra onde José
teve relação com Maria, mostra. Não tem como. Se você mostrar, eu como a Bíblia e vira evangélico. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.